e vamos dar continuidade a essa aula, para mim é uma das mais interessantes do nosso curso, acerca da gestão do desempenho em si, ok? E aí eu vou fazer uma breve pausa aqui para passar algumas informações com relação ao seu concurso e ao seu método de estudo. Como vocês sabem, eu sou psicólogo e apaixonado por essa área. É importante que você pegue esse material e você revise. Eu sempre bato isso nas minhas aulas, ok? Revisar por dois motivos básicos. Eu tenho certeza que você vai esquecer muito do que a gente vai trabalhar até a véspera da prova, então você tem que se preparar para o dia da véspera, que é onde você utiliza mais sua memória de curto prazo. E segundo, muita dúvida que você vai ter ao longo do tempo, você vai tirar nessa revisão, nas revisões que você mesmo fizer. As aulas escritas, as aulas gravadas, elas vão te ajudar a subsidiar o seu próprio material. Então, nesse sentido, faz seu resumo, faz seu mapa mental, faça qualquer coisa, mas sempre mantenha o bom hábito, digamos assim, de revisar o conteúdo, tá certo? Essa parte de gestão de desempenho não tem muito segredo, não tem muito conteúdo, na minha modesta opinião, mas mesmo assim é bom estar sempre dando uma revisada, beleza? Bora voltar para cá então, olho na tela. Quais são os resultados esperados, os objetivos, no caso da gestão de desempenho? O que acontece? Essa gestão de desempenho ela vai ter um foco orientado especificamente para a questão do desempenho em si, obviamente. Então, qual que é a nossa função principal? Aumentar o desempenho, ok? Então você vai ter lá um trabalhador com um desempenho X, a gente quer que ele produza um pouco mais. Lembra, na visão contemporânea, isso significa não só agradar a organização, como também, eu não sei se a palavra certa seria agradar, mas vou usar essa mesmo na falta de outra que me vem à cabeça, mas agradar também um cliente interno. O trabalhador ele tem que se sentir integrado dentro do processo para poder produzir mais. Nessa gestão do desempenho a gente consegue avaliar desde, sei lá, indícios de gaps de competência, a gente vai ver depois em aula específica da parte de competência, o que significa isso, necessidades de treinamento, digamos assim, adequações de metas, enfim, uma série de critérios que vão poder orientar o trabalhador a ter um desempenho melhor, ok? Lembra, não dá para, digamos, aumentar o desempenho do trabalhador irrestritamente, existe um limite para isso, existe um ponto ótimo para isso. O que a gente precisa fazer é descobrir. Para isso a gente precisa da avaliação do desempenho, que a gente vai ver daqui a pouco. Bora continuar aqui. Outros objetivos aqui, então, melhora de desempenhos insuficientes, a gente tem lá aquele trabalhador que ele não está rendendo a contento, então você identifica isso e a partir disso você consegue ter um plano de desenvolvimento do trabalhador, um plano de desenvolvimento do desempenho em si, da área, da equipe, ok? E correção de desvios. E aí, nesse ponto aqui é importante. Quando você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Isso Deming falava, Duran falava, vários autores que vão trabalhar com a parte do desempenho, da qualidade, dos processos, eles vão referenciar isso. A correção de desvios aqui ela é fundamental. Então você tem um parâmetro inicial, uma linha de base, como a gente costuma chamar, a partir da avaliação do desempenho, e depois disso você consegue traçar metas, de preferência metas sequenciais, nada muito alto ou intangível, senão você desmotiva o trabalhador, não vai adiantar de nada sua gestão do desempenho. Okay? Mas além disso, poxa, Alisson, eu sei que dá para fazer muito mais coisa do que isso que você está falando. A parte da avaliação do desempenho, por exemplo, dentro desse processo, ela vai servir para decisão, verdade. Ela vai contribuir para isso aqui. Ela vai contribuir também para a integração. Então, decisão. O que acontece? O chefe ele vai ter condições de decidir aspectos importantes com relação ao seu trabalho. Por exemplo, decidir se você precisa fazer uma tarefa, como você precisa fazer uma tarefa, se precisa de auxílio de outras pessoas, se precisa englobar outros processos dentro do que já está acontecendo especificamente. Ele vai fundamentar outros tipos de decisões, então decisões com relação à demissão, então você começa a colocar já o sujeito ali em outras funções, porque ele não tem um desempenho adequado, organização, como eu havia falado anteriormente, de banco de talentos, então isso é uma decisão estratégica importante. Poxa, eu sei que fulano de tal, ele tem competências absurdas para aquela área onde o desempenho dele já está no máximo, mas eu vejo que ele consegue ter, e a gente vai ver que isso é uma ferramenta importante, que é digamos assim, a avaliação do desempenho por competências e resultados. A partir disso a gente consegue fazer um banco de talentos. Tem um sujeito lá que tem competências acima do que está sendo exigido dele. Apesar do que o que está sendo exigido dele já está no máximo dele, ok?
a gente fundamenta banco de talentos. Na questão da integração, não só o chefe se sente parte, responsável pela sua equipe, e isso é importante, esse empoderamento dele diante da sua equipe, alinhada com a questão do desempenho, como também o próprio trabalhador. Ele se vê parte da equipe, ele se vê parte de um todo, ele se vê integrado. Os processos que ele está gerenciando, os processos que ele está realizando para obter alguns resultados, eles vão ter relação direta com outras coisas. Isso é muito comum, fazendo um breve parênteses aqui, quando a gente trabalha, por exemplo, com a ferramenta do balança de scorecard. Alguns vão chiar, mas a gente vai ver daqui a pouco. Essa é uma ferramenta boa para a questão atual, é bem contemporânea, da gestão do desempenho. Okay? Por quê? N motivos. O principal é o seu complexo sistema de indicadores. Então você vê lá todos os processos, ou quase todos os processos, da organização alinhados com mensuração indicada. Ok? Então a gente vai ver, por exemplo, fazendo esse paralelo, balanço de scorecard com a gestão do desempenho, especificamente com essa parte da integração. Aplicando isso, eu digo isso porque eu já trabalhei com isso algumas vezes, a gente vê que vão ter processos na organização que não tem sentido algum. A gestão do desempenho especificamente, independente de ser pelo balanço de scorecard ou não, ela vai ser capaz de cortar isso. Poxa, tem fulano de tal que está fazendo isso e está fazendo fichas de monitoramento de X, de Y. É útil isso? No que isso contribui com outra coisa? Se não houver essa integração, ele não cola. É o tipo de processo que quando a gente joga com os outros ou tenta encaixar, por exemplo, no balanço de scorecard, a gente vê que não tem relação alguma. Então, é uma coisa para a gente descartar. Com essa gestão de desempenho, a gente consegue resolver redundâncias especificamente. Então, tem várias pessoas trabalhando com processos semelhantes, onde a gente poderia agregar essas informações especificamente. E também algumas vulnerabilidades. Poxa, tal área há 20 anos trabalha do mesmo jeito lá, produzindo sapatos, mas poderia ser bem melhor. A gente está tendo um desperdício, tendo uma capacidade ociosa forte, por exemplo. Okay? Então essa é, junto da gestão do conhecimento, gestão por competências, junto das outras gestões, uma área, digamos assim, bastante sensível da organização. Beleza? Bora lá. Características da gestão de desempenho. Então, como eu havia falado, aliás, esse ponto eu não havia falado ainda, tem um foco na melhoria contínua. Então, a ideia é você sempre atualizar isso, sempre desenvolver esse processo da avaliação constante, do replanejamento constante, do monitoramento que você está fazendo, da correção dos desvios. E aí entra uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente vai trabalhar com indicadores, a gente vai ver alguns daqui a pouco, o ideal é que esses indicadores, eles, além de serem mensuráveis e quantificáveis, eles têm que ser periódicos, ok? Não adianta você ter um indicador, e isso me lembra uma questão específica de um concurso recente, se não me engano, da FCC, que falava de indicadores anuais de desempenho, ok? A assertiva estava errada especificamente. Por quê? O ideal não é um indicador anual, é um tempo muito grande, independente do indicador, independente não, mas na maioria dos casos os indicadores anuais eles não são bem vistos, digamos assim, por essa área daqui. O ideal é que você tenha um que tenha uma tempestividade suficiente para permitir uma correção e que evite agravos do processo em si, do processo mal desempenhado, do processo mal desenvolvido, ok? Então, poxa, tem que ser semanal, tem que ser diário? Não sei, depende da área que você estiver trabalhando. Mas, especificamente, o ideal é que você tenha uma gestão com a tempestividade mínima adequada, beleza? Anual não dá, gente. A cada ano não dá. Isso não é governo federal, não. Pelo amor de Deus. Bora lá. Avaliação do indivíduo, como característica, certo? A avaliação do desempenho, a gente já tinha falado disso. A gestão do desenvolvimento pessoal, a gente vai ver que isso vai influenciar nesse ponto. Então, quando você tem lá uma linha de base especificamente, você consegue traçar onde que o sujeito pode chegar, qual que é o esperado dele, então ele já tem uma expectativa nesse processo, e para chegar nesse ponto aqui você traça um plano. Bom, alinhamento dos objetivos individuais com objetivos da organização, a gente também falou disso aqui especificamente, e aí esse ponto aqui ele é importante. Todo trabalhador, quando chega numa organização, ele tem expectativa, seja de remuneração, de reconhecimento, seja naquela pirâmide lá de Maslow, a questão da equidade, da justiça social, enfim, ele vai ter esses objetivos para com a organização. Esses objetivos eles não são sempre fixos, eles variam com o tempo, eles são influenciados pela questão do clima organizacional, pela cultura e pelas próprias competências do sujeito. Imediados pela percepção de justiça, de equidade.
ok? A gente viu isso nas nossas aulas também. O que é importante? Sem esse alinhamento da expectativa do trabalhador com relação à organização e da expectativa da organização com relação ao trabalhador, não dá para falar de gestão de desempenho em si. A gente pode falar de um desempenho solto, etc, etc. Mas para fins de concurso, você precisa casar isso, ok? Lembra que eu falei na nossa primeira aula, agora há pouco? É importante que tudo seja muito alinhado. O trabalhador ele tem que estar integrado. A gente não vê só o desempenho pelo desempenho. Tem um sujeito ali, uma subjetividade que às vezes vai dar bastante trabalho, mas enfim, que a gente vai ter que alinhar ela com a organização, beleza? Para fins de concurso, tem que estar sempre alinhado. Objetivos da organização, objetivos do trabalhador. Delimitação do plano de ação do trabalhador. Então, o que acontece? Via de regra, esse plano de ação é o que é esperado mesmo do trabalhador, ok? Então, você acabou de ser contratado por uma empresa grande, lá pela Gerdau, sei lá, pela Que Bom, ainda existe, não, acho que não existe mais Que Bom, enfim, pela Coca-Cola, você acabou de ser empregado, você acabou de receber o cargo de diretor da Coca-Cola, por exemplo, então você tem lá um manual. Você tem um manual de desempenho seu. Acho que me expressei errado. Você tem um manual de regras que vão mostrar para você uma cultura organizacional formal, ok? A gente já está revisando aqui outros conteúdos. Lá você vai ter uma expectativa sua. Então, o trabalhador agora, o diretor, o que é esperado do diretor? É esperado do diretor isso, 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 ok? É uma estruturação mais formal, mais, digamos assim, contínua, dificilmente muda isso veio no planejamento estratégico já, provavelmente lá dos fundadores, enfim. Isso vai ser diferente desse plano de ação do trabalhador. O que é esse plano de ação? Alguns autores vão falar que após uma avaliação de desempenho, você traça um plano de expectativas com relação ao seu trabalhador. Então você lá, diretor, você consegue fazer isso, isso e isso, tem aqui as suas atividades específicas, ok? A gente quer isso em tal tempo, organizando de tal jeito, com tais competências, com tais pessoas, etc, etc. Em tese, isso seria um plano completo, um plano mais adequado, tá certo? Ele não necessariamente é um plano mais, digamos assim, é um plano mais elevado em relação ao seu desempenho atual. Isso vai depender da sua avaliação de desempenho, ok? Mas é um plano. O que a organização espera de você? É isso que eu quero que fique na sua cabeça. É um sinônimo, ok? Um plano de ação do trabalhador hoje em dia, principalmente hoje em dia, é uma pactuação entre trabalhador e organização sobre o que a organização vai esperar do trabalhador, beleza? Bom, por último aqui, como característica, a gente tem a medição regular do desempenho formal do trabalhador. Poxa, Alisson, mas eu ouvi falar que a gente mede também a questão do desempenho informal. É verdade, a gente mede isso, uma boa parte das vezes. A gente está fazendo uma avaliação 360, então a gente tem lá um cara que é responsável, por exemplo, digamos assim, por imprimir cadernos, ok? Mas o desempenho formal dele é esse. Porém, ele consegue ter uma repercussão em outras áreas do trabalho. Então, ele vai influenciar o trabalho da pessoa que vai encadernar, da outra pessoa que vai editorar, etc, etc. Okay? A gente pode dar uma certa cara de informalidade nisso, visto que isso não é o objetivo estruturado, esperado no plano de trabalho dele. Mas que é uma coisa que também pode ser mensurada. Okay? Até para começar a aproveitar as competências do indivíduo. Mas, de modo geral, nosso foco aqui vai ser orientado para a questão do trabalho formal. Tá certo? Do que é esperado mesmo, do que é escrito nesse plano de ação do trabalhador. Beleza? Bora continuar aqui então. Então, faz parte da gestão do desempenho, a definição e integração. E aqui uma lista de coisas importantes, né? Dos objetivos estratégicos, então você tem que saber qual que é o planejamento estratégico, qual que é o plano de estruturação da organização, o que é a organização, para que serve a organização, qual que é a sua missão, sua visão, seus objetivos, etc, etc. Por quê? Porque o desempenho desse trabalhador ele tem que estar ligado, mesmo que indiretamente, a esses objetivos, sejam objetivos principais ou secundários, mas ele tem que estar ligado de alguma forma, ok? Não adianta ter um trabalhador com uma limitação de trabalho, onde ele faz um monte de coisa, mas isso não tem repercussão nenhuma especificamente, tá certo? Bora lá. Da definição de funções, então esse ponto é importante. Lembra, a gente está falando da gestão do desempenho contemporânea. Então, uma gestão adequada do desempenho, ela prevê as funções específicas do trabalhador. Então, a organização fala, ó, quero isso, 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 ok? E aí uma recomendação mesmo, eu já vi isso em livros e eu participei de muitos processos assim. O ideal é tarefas estruturadas, né? Nada muito
A menos que você tenha um cargo político, como acontece no governo, por exemplo, o ideal é que você tenha uma tarefa mais estruturada, uma função estruturada. Então, existe um rol de competências esperadas dele, materializado num conjunto de atividades que ele vai fazer, com o objetivo de alcançar tais resultados. Ficou mais didático assim, não ficou? Bora lá, última definição aqui da gestão do desempenho, a gente tem que ter uma fixação de objetivos individuais. O que são esses objetivos individuais? São, digamos assim, são resultados do trabalho do sujeito dentro da organização que a gente pode mensurar. Então a gente pode objetivamente quantificar isso. É uma das características dos indicadores, ok? Então a gente tem um objetivo. Para interpretar esse objetivo, a gente tem um indicador ligado a esse objetivo especificamente, indicador de eficiência, eficácia, efetividade, de produção, de quantidade, de qualidade, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas tem que ter essa relação, ok? E aí, um ponto importante, esses objetivos eles têm que ser não só observáveis, porque senão não faria sentido, como eles têm que ser alcançáveis. Questões do CESP, da FCC, eu estou lembrando de algumas aqui agora, já falaram disso. Quando você quer empoderar, você quer motivar o seu trabalhador, você bota objetivos mais altos, inalcançáveis para o seu trabalhador, correto? Não, errado, absolutamente errado. O que acontece? Quando você faz isso, tudo bem, você dá uma colher de chá, uma fé, você como chefe dá uma fé para o seu trabalhador, você espera dele mais do que ele é capaz de fazer, ele pode até de início ter uma curva de motivação ascendente, mas com o tempo ele não vai conseguir alcançar aquilo de modo algum, a tendência é ele cair digamos assim, ele descer a motivação dele em relação àquilo. Tem que ser sempre, a gente tem que sempre traçar, após a avaliação do desempenho, objetivos alcançáveis. E aí uma recomendação de preferência, graduais. Não começa com uma coisa muito forte especificamente, tranquilo? Gente, a gente vai interromper por aqui, daqui a pouco a gente volta, um grande abraço.